Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie. Eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava Records. Eu sou Isadora Almeida da Rádio Pop Load. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou a Laís Nicolodi, psicóloga. Perfeita. E no programa de hoje, uma conversa sobre saúde mental e música. A gente vai trazer alguns cases, acho que é uma palavra estranha, mas alguns fatos recentes envolvendo depressão, saúde mental, debates levantados por diferentes artistas como Kanye West, Lady Gaga. Discutir também a questão de suicídios cometidos por nomes como Avicii e o Chris Cornell. Enfim, questões de doenças mentais relacionadas ao universo da música. Para isso, a gente tem a Laís, que tá aqui hoje, que vai acompanhar a gente. Nossa especialista. Eu amo. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site, e principalmente apoie a gente no nosso Padrim, padrim.com/podcastvfsm. O programa dessa semana só foi possível com o apoio do Felipe Fepper e do Pedro Henrique Carvalho. Então, muito obrigado por ajudar o nosso programa a crescer. Beijo, muito lindos. radialista. Eu tô muito focado já. E não esquece de assinar a gente também na Apple Music, Isso. no Spotify, no Deezer, futuramente no YouTube, quando bater a meta do Estamos Padrinho. quase voltando. E quando bater a meta, vai dobrar a meta, hein? Quero ver. Saudades da minha ex. Saudade, né? Isso. E principalmente compartilhar o nosso podcast com seus amigos. Falar, olha que legal esse podcast. Agora que tá chegando esse feriado de Corpus Christi, assim, vou compartilhar com eles. Tem tudo a ver. É isso. Tudo a ver. É isso, tem tudo a ver. Vai com tudo, vai com tudo. É isso aí. Bom, Laís, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua carreira profissional e também sobre a sua relação com música, que eu sei que você é musicista, que você toca. Não sei se canta, mas acho que sim. Enfim, fica à vontade para se apresentar. Kleber, obrigada. Na verdade, obrigada por todo mundo pelo convite. Eu me senti muito contente quando ele veio. Eu fiquei muito honrada, porque eu até comentei com a minha terapeuta, né? E ela falou assim, nossa, são duas coisas que você ama muito. Sua profissão e falar sobre música, né? Então, tá sendo muito gostoso, assim, tá podendo estar aqui falando hoje com vocês. Brevemente falando, eu sou psicóloga, me formei na USP há uns anos atrás. Hoje eu tô concluindo meu mestrado lá. O meu mestrado, ele não é voltado para música, né? O meu mestrado, eu sou analista do comportamento. Para quem não tá familiarizado, é diferente um pouco da psicanálise, né? Eu sou behaviorista, um pouquinho diferente. E o meu mestrado hoje é investigando basicamente questões de gênero, sobretudo violência contra a mulher. Então, para mim, me interessa bastante a concepção de mundo que faz uso desses recortes, né, sociais, sobretudo questão de gênero, questão de raça, questão de classe. E acho que isso vai ter tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui, né? E, bom, a minha relação com música, nossa, essa é a parte gostosa de falar. Não que a outra não fosse, mas, né? Eu, desde bem pequena, né, tive uma relação muito forte com a música, porque era muito comum, assim, tá sempre tocando em casa e tal. Meus pais não tocam, só que eles sempre me incentivaram desde pequena a estudar. O que você toca? Eu faço aula de violão desde os 10, 11 anos. Aí eu comecei no violão popular e interno erudito. Eu também toco piano. E eu participei alguns bons anos do coral da USP. Ó. Ai, que legal! Então eu sou adoro soprano coral. com essa voz fina pra caralho. O pessoal lá chama 12 em Ponto, o coral lá que tem na USP. É muito gostoso, é só música brasileira que eles Ai, cantam, que lindo! É muito gostoso. Desde pequena, assim, né? Tipo, assistindo muito Hannah Montana, sabe? Me inspirei muito em Uma Hannah Montana. conexão muito forte. Não, mas acho que desde sempre, assim. Então, tive essa coisa de brincar de compor música, né, e tal. Aquelas coisas bem tosquinhas, nada muito complexo a ponto de publicar e querer viver disso, Deus me livre. Mas acho que é uma coisa muito forte pra mim, que eu acho que o que eu acho bonito, né, da área da psicologia com a música é que eu acho que elas tangenciam no mesmo ponto que a questão emocional, né, a faceta emocional. Então, a música, ela reverbera muito pra mim como a psico, no sentido de me tocar profundamente, emocionalmente. Eu não tenho uma relação superficial com a psicologia, nem com a música. Acho que se eu fosse tentar juntar um pouquinho. Muito as duas. legal isso. Legal.
O motivo dessa pauta foi porque algumas semanas estava circulando essa matéria que falava o seguinte: 73% dos músicos sofrem de algum tipo de doença mental. Então ela é uma pesquisa, ou seja, 7 em cada 10, se você pegar para traduzir de uma Sim. forma mais simples, é uma pesquisa realizada pela Record Union, que é uma empresa de distribuição de música localizada em Estocolmo, na Suécia. Então é uma pesquisa feita com músicos suecos, com membros de diferentes campos da música, diferentes gêneros. E essa pesquisa foi feita com 1.500 músicos, onde eles falaram que as doenças mais citadas por deles eram depressão, ansiedade, além de ataques de pânico. A mesma pesquisa apontou que menos de 40% dos participantes afirmam ter buscado por algum tipo de ajuda profissional, enquanto mais de 50% revelou medicar com remédios, álcools e drogas de maneira independente. Freestyle. Freestyle, vou fazendo aqui. E parte desse resultado vem muito em relação à pressão da gravadora, à pressão dos shows, a uma rotina que é completamente instável, você não dorme direito, você não se alimenta direito, você não se exercita, você não tem tempo para nada. Rotina de shows, produção, gravação de disco, contatos, enfim, uma infinidade de coisas. E apenas 19% desses músicos questionados, eles dizem ter tido algum tipo de apoio das próprias gravadoras, né? Aí eu fiquei pensando assim, são 1.500 músicos da Suécia, num país que tecnicamente é de primeiro mundo. Teria mais apoio. Teria mais cultural. apoio, teria mais acesso a algumas dessas coisas. Como que seria isso, assim, pro Brasil, por um país que, tipo, esse tipo, acesso a isso é, tipo, muito mais limitado, né? Não, é que é muito louco que você vê que essa pesquisa ela foi feita num país como a Suécia. Então, pensar nesse comparativo só da Suécia ser um país onde, teoricamente, ele tem mais apoio. Os artistas têm mais apoio cultural ou algum tipo de financiamento, sabe? Aqui no Brasil não me parece que existem financiamento para artistas pequenos e que, sei lá, o sistema talvez de saúde aqui também deve ser muito menos avançado que o da Suécia, talvez. Não sei, tipo, na verdade é uma pergunta também. Eu acho que sim, faz sentido a gente pensar que o Brasil, enquanto um país considerado em desenvolvimento, ele tende a ter muito menos condições, primeiro de financiamento da saúde pública. A gente tem uma situação hoje na saúde pública onde são poucos os números de psicólogos que atendem UBS, que atendem no SUS. E quando atendem também é uma situação de altíssima demanda e baixíssima oferta. Porque não é uma questão também de... É quase como um movimento cultural. Não é... Ainda hoje, a gente não vive uma cultura, infelizmente, em que saúde mental é tratada da mesma forma que saúde física. Como analista do comportamento, eu tendo a questionar um pouco esse limite. Para mim, saúde mental é saúde física. Pode crer, entendi. Isso é uma outra pauta. Mas o ponto é, a gente tende a falar assim, não, consulte o seu médico, fala com o seu médico, não sei o quê. Mas não existe essa mesmo tom, né, de tratar o profissional, o psicólogo, o clínico, como um profissional da saúde. Então, primeiro, sim, eu acho que faz sentido a gente pensar que a situação no Brasil, em comparação com a Suécia, podemos dizer, mais insalubre, entre aspas, né? Eu acho que a gente está fazendo suposição aqui, né? Lógico. Pode ser que a situação aqui seja diferente, não sei. Mas tem essa variável. E a variável também, né, de... Gente, eu nunca fui para a Suécia, não sei como funciona lá, mas essa coisa dos financiamentos das gravadoras, né? Como será que funciona isso num país europeu, cuja moeda é o euro, cujo histórico é de ser um país que... Eu não sei dizer se a história da Suécia, se ela foi colonizada e saqueada como foi o Brasil. Acho que não, né? Acho que não. Mas o quanto, não. né, a gente ainda também vive um pouco uma democracia muito recente, né? Uma situação política ainda muito instável e como isso repercute na nossa cultura, na nossa forma de nos relacionar com os outros, né? Então, acho que isso eu acho que isso é uma coisa que eu ia falar mais adiante, mas que eu posso trazer para cá. De que forma que o músico é tratado hoje num país como o Brasil? De que forma que ele é tratado num país europeu como Suécia, Alemanha, etc. É diferente, né? É tipo a ideia do professor, né? Se você não valoriza a cultura em algum Exato. tipo, né? Tanto a gente hoje está Ensino, enfrentando sei lá. a dissolução do Ministério da Cultura, Aham. né? Então, não sei como que funciona o Ministério da Cultura na Suécia, mas imagino eu que os músicos têm um tipo de respaldo social e institucional lá muito maior do que aqui.
como eu tô Seja falando. mais fácil viver de música também, né? Exatamente. Com certeza. Mas até eu fico me perguntando o quanto desse dado da pesquisa é um dado, esse resultado é exclusivo de música, quanto ele é aplicado com outros setores da sociedade, sabe? Será que é só porque é os músicos, ou se um professor não vai ter o mesmo tipo de problema? Não sei se você tem tipo algum dado, alguma coisa comparativa em relação a isso, talvez puxando para o Brasil, ou de outros setores, como que funciona isso para esses outros campos, né? Eu tendo a achar que a situação de ser artista, né, músico, e artista que não só da música, mas que vive de artes, é muito insalubre nesse sentido. Então, eu tenderia a supor que os números nesse ramo das artes são mais alarmantes. Acho que a gente poderia pensar também para categorias subalternas, né, de empregos no país. Eu acho difícil supor, generalizar esse número para todas as categorias, né, de todas as profissões, todos os nichos. Mas eu tenderia a fazer um recorte muito econômico mesmo, né? Hoje, por exemplo, você pergunta de uma pesquisa, eu não lembro a fonte nem o número, mas eu lembro de ter visto uma pesquisa que falava dos profissionais do telemarketing. E profissionais do telemarketing que era um número altíssimo de pessoas que se queixavam de estar com sua saúde mental comprometidas. E aí você pensa, bom, como que é o profissional do telemarketing tratado hoje? Quais são as condições de trabalho que ele tem? Como que ele vive hoje? Pô, o cara fica ali atendendo o telefone o tempo todo e é xingado pra cacete por um monte de pessoas. Imagina, né, os impactos no longo prazo que isso causa. Outra pesquisa que eu lembro também foi sobre a cidade de São Paulo. Olha que curioso. A porcentagem de pessoas em São Paulo que vivenciam, que relataram terem alguma queixa de ansiedade ou depressão é equivalente a um país de guerra. É verdade. Nossa, É uma lembra pesquisa recente. Que o número de... Eu não sei se era o número de pessoas com esquizofrenia ou tipo, alguma coisa assim muito específica. Era um nível muito acima do normal, assim, aqui em São Paulo. Eu não lembro qual que era qual que era a categorização de esquizo. Eu achava que era mais, assim, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Só que aí a gente pensa, né? Bom, beleza, a gente tá aqui falando da nossa cidade. Quais são as condições de vida que a gente tem hoje, né? Qual que é a amostragem geral da cidade de São Paulo? Pessoas trabalhadoras, que dependem de transporte público, que enfrentam condições super insalubres no transporte público, né? Superlotação, horas no transporte para poder chegar até o trabalho, né? Então, eu tenderia a fazer essa correlação, né? Talvez quanto o setor de emprego, quanto mais defasado em termos econômicos, talvez maior seja o índice de queixas de saúde mental. E aí, obviamente, fazendo os devidos recortes, né? Para pessoas, mulheres, outro recorte ainda maior. Para mulheres negras, ainda maior. Para mulheres negras com alguma deficiência ou de setores marginalizados LGBTs, ainda maior, né? A gente tem que sempre também lembrar disso, mas... A gente tá falando de doença mental, a gente tá falando de depressão, e historicamente a gente tem um apreço pelo artista depressivo, pelo músico triste, pelo cara que compõe melodias tristes. Que é bonito, né? É bonito, a gente tem essa coisa de glamourização. Eu queria entender o quanto isso é grave, o quanto a gente pode se apoiar nisso, pode elogiar uma obra por ela ser triste, ou o quanto a gente deveria estar pensando, ei, não é desse jeito, a gente deveria estar refletindo de alguma forma sobre isso. E talvez um pedido de socorro até, né? Assim, sabe? Olhar talvez por esse viés, assim. O quanto a gente é louco da cabeça, talvez, né? Também de tipo, achar legal a dor do outro, talvez. Eu não tenderia a dizer que as pessoas que acham isso são loucas da cabeça. Isadora é assim. Eu já sou mais direto ao ponto, vamos dizer. É porque eu acho que o problema disso é que a gente cai numa lógica de culpabilização individual. Uhum. E não é isso. Então, isso que eu queria entender. Porque eu tenho vários álbuns, né, que eu acho lindo. Eu fico falando, nossa, mas será que eu tô certa de estar achando isso? Tá, claro que tá. Você sente coisas quando você ouve esses álbuns que reverberam em você de um jeito que tem algum significado. Uhum. Você não tá errada de gostar desses álbuns. A questão, eu vou tirar um pouco o foco individual e colocar um foco mais na indústria fonográfica ou na mídia, de uma forma geral. Sim, existe uma puta romantização dessa história da... E não é só da depressão, é da pessoa que tende a
não olhar para os próprios problemas com essa função de vou cuidar deles, mas sim, tipo, foda-se, eu tô mal pra caralho mesmo aqui, eu vou fazer uma música e me acabar nas drogas. Tende a haver uma romantização disso. Não sei se vocês assistiram aquela série 13 Reasons Why. Sim. Eu não gostei. Então, mas é isso. Que bom que vocês não gostaram, porque meteu o pau na série. E eu achei isso meio grave. Eu ia até falar dela. Tipo, que bom que você já entrou nisso. Meu grande problema com essa série, além do fato dele ter sido feito pela Selena Gomez, é o fato de que eu senti muito forte isso. Tipo, uma série... Tem uma questão de serviço social. Eu não acho que toda série tem que ter ser moralista e dar um exemplo de sociedade, mas tinha ali muito forte uma romantização do sofrimento, mas assim, quase que o sofrimento... Ai, a mulher ali, tipo drama porn, assim, que a gente falava, sabe? Tipo, essa coisa do suicídio. A OMS dando várias recomendações de não divulguem metodologias de suicídio. O negócio eles vão lá e passo a passo. Meu. E a menina lá, meio que quase colocando como culpabilização dos amigos, né? Tipo assim, eu me matei porque vocês, total, né? é muito Inclusive, barra. saiu um dado recente que durante o período de exibição da série nos Estados Unidos, houve um aumento do número de suicídios de jovens na faixa etária. Eu vi também, Aí eu a fiquei Netflix mal. contesta esses números, eles estão, tipo, meio que revisitando, mas outros grupos já estão fazendo essa mesma pesquisa. Tipo, no período que foi exibido, Mas foi real pessoas isso. utilizando do mesmo método que é apresentado na série. Ai, Na que semana barra. morreram 2 meninas, eu lembro, que eu falei, mano, como que da Não, mas Netflix... teve isso com um livro, sei lá, no século XVIII, XIX, o sofrimento do jovem Werther lá. Tipo... Sim. Então, mas vejam só. Eu vou tentar embarcar isso, mas veja só. Na linha que você falou, Isa, de... Pô, mas será que eu tô sendo zoada aqui de estar curtindo essa parada? Gente, a culpa não é das pessoas que consomem a série. A culpa é da produtora da série que viabiliza isso ser consumido em massa dessa forma. Então, trazendo isso pra discussão anterior, né? O problema não é do artista que tá lá produzindo uma música triste. O problema é a cultura que romantiza esse lugar do sofrimento e quase como se... o sofrimento negligenciado em termos de saúde, que é o bonito. Então é a figura do BoJack Horseman, sabe? Vocês assistiram o BoJack? Eu amo. Tipo, eu amo também, eu amo pra É a minha caralho, série assim. favorita da Netflix. Eu amo muito. Não é a minha favorita na Eu Netflix, fico mas com ele e Master of None, assim, são os dois que eu mais gosto. Mas sabe a figura do BoJack, Sim. né? O cara que se acaba nas drogas, essa Loser, coisa né? do... Não, Ele não não é é loser. loser. Ele é tipo... Eu achei ele... Não é? Ele não é? Eu não vi Não. inteiro. Os episódios que eu vi, eu achei... Mas essa figura do cara que tá fudido, tá emocionalmente mal, só que é bonito, é cool você Ser negligenciar triste. isso. Aham. E, é isso aí, o que eu vou fazer com a minha grana aqui toda? Eu vou gastar com festas, drogas, álcool pra caralho e legal, entendeu? Isso Só foi que... todo o movimento grunge nos anos 90. Exatamente. Kurt Não, o Cobain. grunge, o jazz, qualquer movimento assim que você for ver, vai isso ter, jazz tipo, anos algo... 30, né? Mas pega um Chet Baker da vida, era Sim. bonito gostar dele, porque ele era um cara triste e cool, sabe? Com fotos em preto e branco descoladas. E aí, no que o Nick Bebê. falou, né, dessa coisa do sofrimento, eu queria fazer um comentário mais aí voltado na minha área no behaviorismo, né, que a gente fala sempre na clínica de análise funcional. Vamos pensar, então, na função do sofrimento. Gente, fazer uma produção artística que nasce do sofrimento não é por si só algo ruim. Tem músicas lindas que são tristes, que Não, eu falam acho sobre... também que é muito interessante você produzir música. É como uma forma de você externalizar certos sentimentos que você tá Sim, tendo e concretizar coisas e Uhum. ideias. Então, acho que também não deixar de lado o processo do porquê que o músico escreveu aquilo, qual foi o processo dele. E lógico que uma vez que ele lança, ele perde controle sobre a obra dele no sentido que as pessoas vão ouvir e tirar o que eles querem, né? Mas... o processo de composição, ele é algo muito pessoal, assim, que a pessoa vai... É que eu acho que realmente agora a gente acha bonito, né? Eu tava lembrando uma história, um ex-namorado de uma menina que eu conheço. Ele é músico e ele falou que, tipo, que o namoro tava foda porque ele tava feliz, então ele não conseguia escrever música. Nossa! Sabe? Ele, tipo, Como é que é? Eu não entendi. O namoro tava... Porque ele tava, tipo, namorando ela, então ele tava feliz. Então ele, tipo, não conseguia escrever. Só fluía quando ele tava na bad, tristão. Então ele tava meio que repensando o namoro por esse motivo, sabe? Nossa senhora! Do meu lado feminista, eu tenderia a apitar, tipo assim, sério que ele tá culpando a mulher Exatamente. pela falta de... Não, é muito não feminista. Não, a gente ficou em choque. Ela falou, meu, você acredita que isso aconteceu deles? Brigaram.
Mas enfim, eles brigaram, não foi algo de boa. Mas eu lembro, eu só falei, cara, como que alguém chega nessa conclusão? Você chegar nessa conclusão de tipo, putz, as minhas músicas mais lindas são as músicas de quando eu tava na deprê. E talvez isso seja verdade, realmente, tipo… Mas é uma tristeza, né? Então, e aí, de novo, eu jogo a pergunta de novo da função. Acho que é sempre interessante a gente se perguntar, com que função essa tristeza tá existindo? Se a pessoa entrar em contato com aquela tristeza para fazer uma produção artística que vai mobilizar, aí já pegando um exemplo que o Kleber trouxe, a Lady Gaga, por exemplo, ela tá cantando sobre um sofrimento dela, o Till It Happens to You. Ela tá cantando de um lugar de alguém que viveu uma situação traumática e que vai, provavelmente, produzir com que mulheres se identifiquem com a obra dela e que possa produzir sei lá, meninas que se encorajem a falar sobre de isso. representatividade. Sim, ou uma coisa, né, de engajamento político. Nossa, tá tendo espaço pra gente falar sobre isso aqui agora, né? Então, nesse sentido, eu tendo a valorizar o sofrimento, ele tem uma função que pode promover, no longo prazo, um efeito positivo social bom. O meu problema seria se as pessoas capitalizassem esse sofrimento da Lady Gaga e fizessem isso de uma forma meio… tipo o que aconteceu com a Amy Winehouse, sabe? Tipo, vamos romantizar aqui essa figura. Até esgotar. Exato. E tudo bem que… Não sei se vocês viram o documentário da Amy, né? Mas tudo bem que teve toda uma questão do pai, que explorava bastante ela. Ou o parceiro dela, que era, tipo… né? Extremamente abusivo também. Muito. Então, assim… eu acho que é mais… Talvez seja melhor a gente se perguntar quais as condições que estão produzindo a capitalização desse sofrimento e com que função ele está sendo vendido. Aí sim, eu acho que a gente pode caminhar para e seguir por um caminho mais mais sensato, mais coerente, do que o caminho de culpabilizar individualmente pessoas que consomem dessa forma. Porque as pessoas vão consumir dessa forma, né? Como você pensa, tô louca. Mas a gente é produto de uma cultura, né? E se a gente vive uma cultura que romantiza… Sim, a gente vai gostar. Sim, a gente vai… tem aquela coisa que as músicas tristes tocam mais a gente do que as felizes. Sim, tipo, muito. Isso muito mais. Não, então, mas esse era um questionamento que eu tinha, assim. Será que… Eu acho que tá tudo porque bem. eu tô triste ou não? Sabe, assim? Tipo, por isso que talvez eu esteja me identificando ou não. Não eu acho sei. que é o senso… Eu acho interessante o senso de… você estar vulnerável, sabe? Você, tipo, dividir um momento de vulnerabilidade com uma pessoa, né? Eu percebi isso ano passado, quando eu terminei. Que aí eu passei numas semanas, assim, que eu só ouvia música triste. E agora que eu tô de boa, eu sinto falta daquele momento que eu tava sentindo muito triste. Porque eu sentia… Era uma dor tão gostosa que agora eu, tipo assim, eu ouço as mesmas músicas que eu ouvia, tipo, há uns poucos meses. E eu sinto que agora já não tem mais o mesmo impacto. Tipo, o disco da Duda Beat, que antes eu ouvia, aí eu chorava e falava, ai meu Deus, como eu sou sofrido. agora eu ouço e fico tipo assim, tô de boa, assim, só mais um sofrimento, pode vir. Não, e eu também meio que… Desculpa eu cortar, mas eu fiquei pensando… Quando eu era pequena, eu adorava, tipo, Sandy Júnior, Backstreet Boys, tipo, coisas divertidas. E sei lá, eu ouvia meu pai ouvindo Tom Jobim, eu falava, ai, que música triste, música chata, sabe assim? Daí eu fui crescendo, fui ficando meio depresinha, no sentido de tipo, eu não tenho… a vida. Eu sou meio sozinha aqui, sabe umas coisas assim? E daí continuou, tipo, que eu continuo gostando e agora eu vejo beleza nas músicas tristes, sabe? Você assistiu Divertidamente? Sim. O que eu gosto Amo. muito desse filme é porque é isso que você falou. Num contexto em que a criancinha tá ali só vivendo experiências alegres e tal, a Joy tá predominando. Então é claro que ela vai se identificar mais com tudo aquilo que remete a um lugar de alegria, a uma forma de viver aquela alegria. Mas é claro que gente, puberdade, hormônios, vida, dificuldades, responsabilidades, a gente vai encarando alguns desafios na vida que vão fazendo a gente adquirir um outro senso de lidar com o mundo. E, cara, isso que vocês falaram de curtir a fossa, curtir a tristeza, que tesão profissional ouvir isso, sério. Porque é muito comum a gente acionar um modo de funcionamento nosso chamado, em termos comportamentais, que a gente chama de esquiva experiencial, que é basicamente quando a gente não quer olhar pra nossa dor. Então, por exemplo, tô aqui diante de um possível término de namoro. O que eu faço? Trabalho pra caralho. Bebo pra caralho. Não sofre aquele momento, né? Não deixa aquele momento… Exato. E a gente, culturalmente,
Tem um hype em cima do... De ser feliz. De ser feliz. Exatamente. Aqui, pode ficar tranquilo, que aqui todo mundo aqui é overrated. Tipo... Essa coisa, né, da cultura da felicidade, não sei o quê. A clínica é muito comum isso, né, de que as pessoas, elas tendem a achar que existe algo errado com elas, por elas estarem vivendo um sofrimento. E aí eu tenho que pegar essa pessoa e falar assim, tá tudo bem doer. Tá tudo bem você sentir dor. Tá todo mundo na merda. Tudo bem né? a gente ter momentos de dor, de ansiedade. E agora, voltando para o assunto do início. Vivemos em São Paulo, somos trabalhadores, a gente tem uma série de adversidades na nossa vida. Somos aqui 3 mulheres. É doloroso. E estar consciente dessa dor, às vezes, deixa a gente mais inquieto, né? Sim. Só que tem um efeito positivo no longo prazo também. Que bom que dói. Porque onde a gente dói... Tem uma frase que eu falo muito com meus pacientes, que eu amo muito, que é... Onde tem dor, tem amor. Que é porque a gente se dói, que a gente se mobiliza a fazer verdade. algo em direção a isso. Pra promover mudança Porque também. se a gente não se sensibiliza... Por exemplo, a música triste me mexe comigo hoje. Que bom que mexe contigo hoje, porque ela talvez te mobilize a sair desse espaço e tocar a tua vida e ir atrás daquilo que é importante pra ti. Entende? Se eu só vivesse aqui ouvindo, sei lá... Tipo, gente, eu amo Spice Girls, mas... Se eu só vivesse ouvindo as músicas felizes da Spice Girls... Tá, legal, momentos alegres, mas... O que me mobiliza de verdade? Não é cantar Wanna Be. Tudo bem, às vezes pode, com uma eu vou me mobilizar, eu vou entrar em contato comigo mesmo, vou acessar ali o que eu preciso acessar de mim mesma, ouvindo meus prog, minhas coisas mais tristes, melancólicas. Então, só pra tentar quebrar um pouco essa coisa do hype em cima da felicidade e falar, gente, tá tudo bem doer, vamos se doer juntos, que é gostoso se doer, né? Eu queria aproveitar que você falou disso, de falar sobre a dor, de conversar sobre isso e puxar um pouco para a questão de masculinidade tóxica. De que muitas vezes pro homem é difícil ele falar que ele tá com depressão ou ele tá sofrendo por uma questão de... Isso não é coisa de homem, isso é coisa de viado, você precisa... Seja homem, seja macho, sabe? Então, assim, até trouxe aqui na pauta uma série de exemplos. Por exemplo, James Blake é um dos que virou um símbolo disso. Ele participou de um congresso ano passado da Associação de Medicina nas Artes Performáticas e onde ele falou sobre o quanto ele era... Criou-se o termo de, tipo, ele é um sad boy. Só que o quanto isso é pejorativo de você ficar... meio que tentar disfarçar uma coisa que, na verdade, é uma coisa muito comum, mas que os homens acabam não falando por medo de sofrer algum tipo de opressão. Tem o Michael Angelakos, que é do Passion Pit, que ele falou, vou parar com a banda agora porque eu tô ficando maluco e eu só vou regressar com ela enquanto eu tiver com a minha consciência um pouco mais tranquila, quando eu estiver bem. Tem o vocalista do 1975, que é outro, que Matt virou também um símbolo. Queria que você comentasse pouco... Antes, acho que tem um negócio também de confundir sensibilidade com tristeza, que é um puta engano e que, cara, tá errado isso. Tá errado. Eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor essa coisa, sensibilidade e tristeza. Ih, caiu na análise agora. Não, pera. Ótima analisar. Eu amei. Nick, fala um pouco mais pra mim sobre isso. Eu digo que geralmente traduzem as pessoas que são sensíveis só quando estão sentindo a parte da tristeza. Todo o resto é esquecido, assim. Eu acho que essa constatação que você fez, que eu tendo a concordar, denuncia justamente como a sensibilidade é vista de forma pejorativa. E sim, tem tudo a ver com modos de socialização masculina, né? Tudo aquilo que remete a estar sensível ao outro, a traços de fragilidade, de empatia, como se a fragilidade fosse, de novo, essa coisa ruim, né? Eu estou frágil, eu não posso me mostrar vulnerável, eu tenho que estar aqui durão, batendo... Ai, nossa. Mas batendo o pau na mesa, tipo essa coisa... Não, em partes, eu sinto que como terapeuta feminista, né? Eu sinto que é muito rico com os meus pacientes homens trazer um pouco as discussões sobre a masculinidade. Claro que eu tô falando do ponto de vista de uma mulher, né? Mas porque é impressionante como eles estão embrincados, assim, eles estão visceralmente constituídos em subjetivamente nos pacientes homens, até nos que têm acesso a essas discussões, nas coisas mais primitivas possíveis. Então, assim, é muito difícil ainda para alguns pacientes homens falarem sobre as próprias dores e acessarem as dores no consultório e chorarem, né? Porque, por mais que eles possam ter acesso a como a masculinidade é uma construção social que produz efeitos tóxicos e tudo mais,
são anos de socialização, anos de experiência e pessoas incentivando eles a terem essa postura, né, de bater na mesa e de não acessar isso. Então, é o que a gente chama de embotamento emocional. Os homens, eles vão cada vez mais tendo dificuldade de descrever o que eles estão sentindo e a ideia de estar embotado, né? Como se tivesse uma placa, assim, de concreto que me impede de olhar pra mim mesmo e falar, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Então tem Você revisitar traumas, né? Sim. Tem uma dificuldade, assim. E uma dificuldade de assumir aspectos que colocam em xeque essa masculinidade. Então, por exemplo, a questão do sexo, né? Uhum. Tipo, é muito foda é muito forte pros homens essa coisa de, tipo, tem que estar sempre à frente de transar, tem que estar sempre disposto a transar, não pode broxar, nananana. E é extremamente desconfortável e dolorido para os homens acessarem esses momentos em que, às vezes, eles não estão afim de transar, como qualquer pessoa normal, né? Não é sempre que a gente tá afim. E eles entendem isso como sinônimo de falha. Uhum. Isso é uma fraqueza. Isso é uma coisa que eu não posso mostrar. Isso é uma coisa que eu tenho que esconder. Porque os meus amigos homens não falam disso. Então, a ideia da gente criar espaços, homens, criando espaços para falar sobre masculinidade tóxica e falar sobre suas fragilidades e dores e exatamente, né, aspectos da sensibilidade. Estar sensível não é só estar triste porque minha namorada terminou comigo, é estar sensível a um amigo que tá precisando de um acolhimento. Um toque, tipo, às vezes um abraço é muito difícil, assim. Sim. E eu até acho, eu acho estranho, às vezes, quando um amigo meu que é hétero chega e me dá um abraço, assim, que tipo... Você fica meio... Como assim, sabe? Deveria ser uma coisa Acho super normal, né? É. E que esse lugar de o afeto do homem hétero só é permitido ou com a mãe ou com a namorada. Sim. Então... O homem é sempre aquele... Irmão. Beleza? Tapinha nas costas. Não, Beleza? E tipo, o Corinthians? Eu tava vendo uns filmes, tipo, dos anos... Rapidinho, assim. Dos anos 80, tipo, que o pai cumprimenta o filho, tipo, só com a mão, assim, sabe? Tipo, dá... Beijo. E não dá um abraço, tipo... Não, o biruliro e o seu abraço hétero, né? Que é mais o quê? De exemplo. Biruliro. Abraço quê? hétero Abraço- e beijo hétero, inclusive, Nossa agora. Senhora. Ai, pelo amor de Deus, Oh. sabe? Mas então, então respondendo a pergunta, Kleber, tem total relação, né, de a gente pensar como a masculinidade afeta isso e como eu amo para um caralho o Kendrick Lamar. Ai, perfeito. Perfeito. Nunca errou. Gente, A gente aqui é fãzinho. nossa, tem uma música do último álbum dele, o Damn, que chama Element. Que ele tem um clipe que ele expõe as facetas da masculinidade de uma forma... E aí, lembrando que a masculinidade do homem negro, né? Tô falando isso da posição de uma mulher branca que, né, nunca viveu racismo e tudo mais, mas de entender que ele tá falando de um lugar de alguém que é alvo de racismo, um homem, por ser negro, e por ser homem, ter que performar essa virilidade, essa coisa meio animalesca. Tanto que, não sei se vocês lembram do clipe. É maravilhoso esse clipe. Eu quero muito que vocês assistam e Vou reassistam. colocar Agora, aqui no link do post Uhum. para as pessoas assistirem. Porque ele traz... E aí eu tenho que só fazer um parênteses. Eu também quero agradecer a minha amiga Viviane, que super me ajudou discutindo isso comigo. Fecha parênteses, porque ela vai ver esse podcast. A gente discutiu muito sobre... Ele tem uma cena, né, do pai pegando o molequinho pela mão, o filhinho pela mão, e dando um tapa na cara, assim, vai, aprende a bater. E aí, o Kendrick, ele contrasta essas cenas, né, da agressividade com a cena do toque da mulher. E não é sexualizar, assim, não é erotizar. Não, é erótico, mas ele não é objetificador, né? Uhum. Tem uma mulher de calça sutiã, mas ela tá super ali num frame, assim, super tranquila. E o tempo todo essa coisa do toque, né? De me relacionar, então, com outro homem na porrada, batendo. E a mulher, o cara fica ali meio entroncado, porque a cena que a gente vê é a mulher, ela saindo de perto do cara, assim, né? Parece que é esse não toque. Ou o toque tem que ser sexual, que é o que ele canta no refrão, né? If I get a slip, Tipo, se eu tenho que ser o fodelão aqui, comedor, eu vou fazer isso de um jeito sexy. Ou seja, eu vou renegar esse rótulo que vocês querem me dar e fazer sexy. Não fazer desse jeito, tipo, truculento e agressivão. Enfim, tô falando tudo isso. Acho que eu talvez perdi um pouco. Não, tá ótimo. Mas Não, eu amei. do ponto de vista... Quanto mais a gente cede espaços pra gente falar sobre saúde mental, pra gente falar sobre socialização tóxica, que também podemos pensar nas mulheres, né, gente? Pelo amor de Deus. Era o tema da próxima pergunta. Ai. É mergulhar no quanto
essa sociedade patriarcal, o machismo diário, o quanto isso contribui de maneira negativa para a saúde mental das mulheres, para as mulheres no meio da música, principalmente. Você já assistiu aquele episódio do BoJack da Sarah Lynn, que mostra a historinha dela? Na primeira temporada, eu vou dar uma resumidinha. É uma personagem que ela fazia tipo o Horsing Around, que é tipo o Friends, assim, né, entre aspas. É meio que tipo o Seinfeld. Não, eu acho que é mais aquele do 3 é Demais, que tinha... Não, mas 3 é Demais era um filme. Não, das Irmãs Olsen. É? O Horsing Around é mais pra esse lado, assim. Ele é mais inspirado nisso, das Irmãs Olsen. Eu achei que era de Seinfeld. Não, não é. Mas enfim, obrigada. Mas enfim, aí tem uma menininha, né, que ela começa muito novinha a participar do seriado. E aí mostra como, conforme ela foi crescendo, de criança pra virando adolescente, a mídia pega ela, assim, de uma tal forma que ela, de repente, tem que ser a hipersexualização. É tipo o movimento da Hannah Montana, né, que... Uma professora que eu gosto muito, a Gayle Dines, chama Hannah Montana e todas as coisas, as estrelas da Disney de commodities da Disney. Porque, porque são os pais que venderam os direitos, todas elas. Sim. Começa Ariana desse Grande. ponto de... A Britney. A Britney, Começa, né, nossa, desse no que ponto de deu. vista... É novinha, é inocente e tal. E, de repente, eles pegam uma sexualização brutal em cima da mulher. E aí, ela só passa a existir se ela mostra os peitos e a bunda. E fica ali fazendo twerk com o Robin Thicke, né? Que tem aquela música sobre estupro. Então, respondendo a pergunta, né? De como o patriarcado reverbera... Como o patriarcado reverbera das duas formas. Tanto homens não sabendo se relacionar, como mulheres... não sabendo, né? Serem tolhidas de existirem como seres humanos. É só um objeto. Exatamente. Então, sim, você tem toda uma cultura que vai empurrar as mulheres para esse lugar da hipersexualização e fica impossível delas saírem disso. E aí, aliás, não saem, né? Eu não consigo pensar em uma diva pop que não tenha que ter, tipo, sei lá, a Cia. Não. Tipo, É verdade, a Cia, a Robin, mas ela não é uma tinha diva rosto grande. até algum tempo. Ela E ela não era uma pessoa. E ela começou bem mais velha, né? Ela já tinha uma maturidade. Mas Mas pensando assim, é nessa- um caso no meio. É um caso, É um caso só. Pensando nessa amostragem, né, de meninas novinhas que começaram ali nesse contexto infantil, né? Todas, quando começaram, né, Foram hipersexualizadas. Exatamente, ficar No mais... mínimo a Taylor Swift. Não, mas ela é bem Nossa, não, a sexualizada, Taylor é né? super sexualizada. É verdade. Só que também. desse lugar de... Good girl, É. tipo, eu tenho um lado meio sexy. Não, mas o último dela... O último não, o último... O álbum. antes do Reputation, né? Ah, Reputation. Não, o Reputation, acho que foi mais- O 1989 é só o Bad Blood lá que... O Bad Blood eu já achei bem sexualizado, mas aquele mas- que ela fez xingando o Kanye, né? É o Reputation. É É Reputation. É o Look What álbum, You Make né? Me Do. Que tem as várias verdade, versões você tem dela. razão, Lá é é verdade. Lá é barra, é super, barra, é Super. barra. E agora ela tá tentando voltar. Eu até falei hoje com uma amiga. Ela tá tentando meio que, tipo... Calma, gente, sabe? Tipo, foi só um momento. eu sou a Suzy. Tipo, as meninas novinhas podem voltar a me ouvir. Eu A tô me colorida ouvir. de novo, sabe? É um movimento clássico também. A Miley Cyrus voltando pra uma coisa do country. É. Depois que loqueou lá. A Katy Perry. A Katy Perry já começou, né, no I Kiss the Girl, aquelas coisas bem Isso. hipersexual. Aí ela vem numa vibe Xuxa, né, com Firework. É verdade. tipo, Sim, eu amo. Eu amo. E.T., eu amo. Eu todinha de algodão doce, assim, em volta de mim. Então, mas aí... California Girls adoro. Então, mas California Girls já ela é tá bem pelada mais... na nuvem, né, gente? Ela tá pelada com o Vamos Snoop falar. Dogg, né? Amo. Mas... Mas ela é inocente, ela é uma moça doce, safada. Ai, gente, eu acho isso até mais perigoso, porque cai até numa lógica Sim. meio pedófila, Sim. sabia? Porra. Essa coisa da menina De sexualizada. Lolita. Tem umas coisas... Muito enfim, Lolita. isso é outro papo, mas tem... A California Girls é bem... Ai, tipo, eu assisti aquele clipe e fiquei meio perturbada. Tipo, meu Deus, sabe? tipo... É uma pode crer. criança. É bizarro. Toda a carreira da Ariana Grande pra mim é tipo. Não, a Ariana pedofilia. Grande, pra mim, ela tem 12 anos até hoje. então. Tipo, ainda ela mais é uma que adulta, mas ela, tipo. O Seven Rings dela, né? Eu fiquei meio assustada vendo o clipe também, porque ela faz toda uma coisa, né? Tipo assim, sou fodelona, tenho grana pra caralho, transo com o que eu quero,
mas com aquela performance de De girl. girl, E vocês sabem que Seven Rings, agora eu vou falar um comentário. Vai. Vocês sabiam que é inspirado numa música do Noviça Rebelde, É né? lógico, eu não consigo Favorite- ouvir por causa disso. Ai, menina. obrigada. Obrigada, porque ela É meu não filme fez o favorito, comentário disso. Eu fiquei Chupinhara. pistola da vida. Eu não sabia. É que meu é filme da... favorito da vida. É da Julie Andrews. Sim. Não, sim, mas eu não sabia que tinha esse... Então, mas a música da Julie Andrews é Breakfast, né? Essa é da Ariana Grande. É a do filme mesmo, aquela que ela tá cantando. Que é bem infantil. Que ela canta com um monte de criança na Isso que eu ia cama. falar, no final só tem crianças. É, de criança. Isso. É E aí a bizarra Ariana essa Grande vibe. usa isso, não faz referência a... Tipo assim, ela pegou os direitos autorais, provavelmente ela deve ter pago. Só que ela não faz a referência a Não, Noviça com Rebelde. certeza pagou. Gente, eu vou ouvir de novo pra poder fazer Nossa, eu falo o isso pra comparativo. todo mundo. Eu até fiz um post no Facebook. Você ouviu o Seven Rings da Ariana Grande? Você sabia que... Eu amo. Muito Voltando nessa parada da masculinidade, eu sinto muito que esses movimentos, tipo, muito de rock triste, bastante, tipo, começando com o grunge, até agora, que, né, tem um movimento rock triste, assim, um pouco Você no tá Brasil. familiarizada com o termo rock triste? Ai, rock triste. Tô tentando... Pegar... Tem, pegar- assim, tipo, umas bandas... É, o- Fala umas bandas é aí. tipo como se fosse. É que são bandas tecnicamente pequenas. Assim, pequenas. tipo Terno Rei, o El Toro tá. Fuerte. São essas bandas meio pós-emo, que tá sempre uma mensagem do macho sofredor, sabe? É que é todo um movimentinho que tem, principalmente te aqui em mandar São alguma. Paulo É e um em rock, Belo Horizonte. é um rock assim. alternativo em que o homem, tipo, expressa seus sentimentos, vamos colocar assim. ele é tipo, sensível. ele, meio American ele, Football, ele umas pode paradas ser assim. sensível, assim, É, uma sabe? transposição do indie dos anos 90, É, só que exatamente. com toques de anos 2010. É. meio É a que mesma isso. parada, assim, mas eu... Só que essas mesmas. Mas não tá só limitado ao rock, né? Porque quando vocês estavam descrevendo, me veio Frank Ocean na cabeça. no Também. rap. Ah, É que... É, também, É que assim... Frank cabe Ocean no- é Deus, né, ele é gente? perfeito. É que pra mim, tipo, rock triste me leva mais a uns caras, um movimento hétero. Tipo, me remete. Isso, É o que Frank junta, Ocean, é, não é. É que sabe o que é? Junta isso desses caras tristes e que não essas bandas que a gente citou, mas tem uma série de denúncias de caras dessas É, bandas que no também. fim das contas é um bando de esquerdomacho, sabe? Ah, É, tipo, a gente queria fazer entendi. comparativo aqui. Ah, mas o Kendrick Lamar fala de masculinidade, tem uma produção artística espetacular e não é um esquerdomacho. Tá casado com uma mulher, não sei quantos Então, ele é anos. perfeito, Ele é tá perfeito. Ele é perfeito. Não, mas o que eu tava tentando dizer é, tipo, essas bandas que eu sinto que são, tipo, homens héteros e acessando tristeza deles, não sei o quê. Eu sinto que é muito um espaço muito específico onde eles podem fazer isso, sabe? Assim como, tipo, nessas bandas dos anos 90, tipo, aqui vamos falar sobre sentimentos e vai lá um cara que é fã disso, tipo, eu vou no meu quarto, você pode ouvir sozinho e você pode chorar sozinho, tipo, ninguém vai ver. Ou essa cultura do show, que é tipo, me acabei no show, mas é só no show que eu choro. Eu não choro mais em nenhum ponto da minha vida. Tipo, apenas nesse show com um bando de outros homens, ouvindo um homem cantar, sabe? Tipo, Lembra que eu falei antes? tipo, rola muito, Lembra sabe? que eu falei antes da gente pensar no ponto de vista de com que função? Eu acho que o mesmo se aplica aqui. Total. Com que função? Ah, com a função de pegar mais mina, vou fazer música triste? Bom, então realmente é uma função. A gente acha que tá no top. Com que função? Com Clara. função de fazer uns poeminha aqui, badabauê, colocar aqui nas minhas redes sociais e... Então, não é a função genuína de alguém que tá entrando em contato com a música e, né? Enfim, assim, eu tô julgando. Eu estou inferindo. Eu posso estar errado. Sim, sim. podemos. Mas, fazendo o devido recorte, homens que se propõem a cantar músicas tristes. A gente dá 2 passinhos pra trás e fala assim, com que função isso está sendo sem feito? entender por quê. Com a que isso função tá de falar sobre um sofrimento genuíno, real, como é o Kendrick, como é o Kanye. Uhum. Eu sei que você vai falar dele mais pra frente, mas eu acho que o Kanye, ele tá falando de um sofrimento que Jeff ele precisa falar. Uhum. É uma coisa. Agora, é com a função pega a mina, fazer as músicas 4 acordes, tudo igual. Uhum. 4 acordes, Só pra amo. chorar no show. Aí é muito bom. Aí eu acho que realmente a gente pode, né, a pulga atrás da orelha faz sentido estar lá. Repensar. É isso. Da parte do público, eu também vejo um esquema meio ritualístico da música. Como é um lugar que eu posso... Que eu tô aberto porque todo mundo tá fazendo também. E todo mundo tá Exatamente, na mesma vibe, tipo, todo mundo tá sentindo a mesma coisa. Falando dessa masculinidade tóxica, não só desse cara que vem com umas intenções bem estranhas pra cima de por que ele tá escrevendo essa música, mas também do público que só vê nesse momento um ambiente
tipo, um ritual onde eles podem se abrir, se vulnerabilizar e apenas nesse ambiente, né? Então, eu não tendo a interessante. culpar essas pessoas. Não, acho que elas eu deveriam não. saber o tempo Eu todo, acho que mas... eu não tô culpando, tô falando que é tipo uma consequência da sociedade que a gente vive, onde essas Sim, pessoas não sim. podem simplesmente Sim. se É uma vulnerabilizar repressão sempre, grande, assim, né? né? Tipo, Bem- Mas é Exato. essa vibe, né? Eu entendo que tudo que a gente tá falando aqui não é nunca na intuito de fazer uma culpabilização individual, né? A gente não tá Exatamente. fazendo um recorte individualizado, mas sim de entender que... Bom, foi aquilo que você falou, né? A cultura produz isso. Que espaço é esse que o cara já tem aqui pra fazer uma música triste e, pô, só garante mais benefício e privilégio pra ele, que é pegar todas as minas, nanana. Será que então, ele tá fazendo um uso funcional, legal, tal como outros homens se propõem a fazer? Qual homem que tem mais espaço na mídia? O homem branco, bonitinho, que faz música 4 acordes? Ou o cara negro, periferia, que faz músicas falando sobre sofrimento real, né? Pensando, sei lá, o Djonga. Tipo, Total. quantas Perfeito. pessoas conhecem o Djonga? Você tá falando dos homens da minha vida. Laís, Com que quebra. proporção as pessoas conhecem Djonga pra conhecerem esses macho branco Total. né, que canta essas musiquinhas badabauê. E também com que proporção, eu penso muito nisso também sendo uma mulher branca, com que proporção a gente pode, levando em consideração, sei lá, que alguns desses machos estão realmente falando o que eles querem falar. Tipo, desmerecer certos sentimentos vindo de tipo, um cara branco, sabe? Eu acho que eu sou meio preconceituosa, às vezes, com um homem branco, entendeu? Tá tudo de estar bem. falando uma parada. É um mecanismo tudo de bem? defesa. Tá bom. Ah, mas tá tudo bem. Eu acho que eu sou muito preconceituosa. Tipo, assim como se eu cantasse uma coisa triste, uma mulher negra poderia ser preconceituosa em relação a um negócio que eu tô falando. E eu também não ficaria na Beth se isso acontece, sabe? Mas acho que talvez Vamos nomear uma um coisa. negócio natural. Preconceito e opressão estrutural, né? Você não tá na posição de oprimir um homem branco hétero. Total. Ele não vai, tipo, ficar com menos privilégios porque você Não. deu 2 passos pra trás. Nem um quando- pouco. Não. Mas assim, sim, né? A gente tem que olhar também com cuidado de... Não é que eu vou pegar e meter a mão na cara do qualquer macho branco hétero que Nunca, aparece na minha nunca. frente. Mas, assim, entender o lugar de que ele tá falando. Uhum. E, gente, pô, tem homem branco hétero... que, Falando tipo, umas truas falando, aí, exato. sentindo. Tipo, e muitos na política até, né? Tipo, a gente tem figuras legais na política de homens brancos héteros que estão ali se propondo a fazer um trabalho social. São que... raros, são. Vamos generalizar. Mas existem. É que vai deslegitimando, né, todo o rolê. Mas, É que o enfim. problema é, eu acho que é muito aquela coisa assim. Essa pessoa tá entendendo o lugar de onde ela tá falando? Uhum, Se a pessoa não tá você entendendo o lugar de onde ela tá falando e ela quer falar pelos outros. fazer seu estudo, né? Exato. Acho que falta isso. Aí eu acho que, assim, os homens brancos, eles acabam pecando em excesso em fazer isso. Não, assim como o feminismo branco, né? Eu sinto que peca, tipo, bastante. Assim, não tanto quanto um homem branco, mas eu acho que existem muitos estudos a serem feitos, né? Já que você citou ali Kanye West, eu queria... Vamos falar sobre ele, assim, que o Kanye eu acho que atualmente é um dos maiores exemplos desse artista que tá discutindo questão de saúde mental, só que ao mesmo tempo é visto como um cara genial e louco, e as pessoas meio que romantizam essa loucura. Alguns, tipo, criticam, outros fazem... é só o Kanye West, então faz parte. Quero um diagnóstico do Kanye West. Isso eu não Uma consigo te análise. dar. Mas o álbum dele é isso, né? O álbum Ye, ele fala, I am bipolar, and it's awesome. Perfeito. Assim, um diagnóstico redondo, acho que só o terapeuta do Kanye West e o psiquiatra podem dar. Mas eu tendo a valorizar bastante isso que eu falei um pouco mais cedo, do artista que ocupa um lugar de alguém que sofre falar sobre o seu sofrimento. Eu acho que é legal, eu acho que é positivo, eu acho que é construtivo e tudo mais. Gera debate. Exato. De novo, a função. O problema não é falar sobre o sofrimento. O problema é a forma como a imprensa, a mídia se apropria disso e vende isso. Então, eu tenderia a achar, talvez, ter um efeito nocivo, que talvez uma consequência indesejável e nociva, se a gente reproduzisse a lógica de colocar o Kanye West como um semideus que é perfeito, que é gênio e por isso sofre. Não. Eu sinto que a gente vai tá colocando ele tirando ele do lugar de real
e colocando ele no lugar de de uma pessoa que tá acima, uma coisa ideal. E eu sinto que algumas músicas deles oscilam um pouco sobre isso. No último álbum dele, o Ye, não sei quantos vocês estão familiarizados com ele. Sim, tudo. Mas o álbum 100%. dele, a faixa que ele fala, né? I am a superhero. I am a fucking superhero. It's my superpower. Eu acho que é a segunda faixa, se não me engano. Yikes, eu acho. Só que depois a música seguinte ele fala que não, que ele tem bipolaridade, que ele tem sofrimento. Ele conta na quinta faixa, né, do Ghost. Como que chama aquela? Não, mas a Não, quinta, pera. Ghost Chama Town. só Ghost Town. Ghost Town. Ele fala do sofrimento dele, como ele se libertaria, então, se ele viesse a morrer, e o Violent Crimes. Gente, ele tá falando de coisas pesadíssimas. Então, que eu acho que talvez seja mais benéfico se a gente olhar pro Kanye, tipo, olha, o Kanye, a gente olhar pra ele e pensar, ele é um ser humano real. Sim. Ele tá falando de sofrimento, de Faz muito dores sentido. dele. E quanto mais a gente talvez coloca ele nesse patamar de idealização, de não, ele não tem defeitos e não sei o quê. Aí você consegue tratar ele como tipo, Eu acho que eu acho que uma forma bonita da gente se relacionar com os outros, em termos genuínos, de realmente se se conectar, colocar no lugar da pessoa, não é? é enxergá-las como reais. Pessoas reais, com Sim, defeitos, com eu também marcas, acho. com cicatrizes, com sofrimentos que precisam aparecer nas músicas. Ou essa coisa da ideação suicida, o To Pimp a Butterfly, do Kendrick, ele fala muito sobre isso. E é um álbum... Tem uma música dedicada só a isso. Sim, o álbum inteiro é uma conversa, né? Que ele ele vai narrando. Em vários momentos ele fala, tipo, eu tava no quarto do hotel, pensando em acabar com aquela dor. Eu acho que ele traz uma dimensão muito rica, que é essa... Eu sou um ser humano real, tenho minhas dores, tenho minhas angústias, tenho minhas mágoas, tenho minhas questões. E eu acho que isso que talvez seja uma forma mais saudável da gente se relacionar com a arte, né? Então, quando vocês estavam falando antes, a gente romantiza, não sei o quê. Porque talvez a romantização coloque... Eu tô pensando nisso agora aqui, tá? A romantização talvez coloque os artistas nesse lugar de semideuses e produzem uma certa distância da gente não conseguir se relacionar com eles como pessoas reais. E quando a gente não se relaciona com eles como pessoas reais, a gente cai numa mesma lógica de que vai matá-los, que é destrutiva. Que daí a gente não permite vê-los como... eu tenho que ser como ele, não existe. É tipo aquela história da bunda da Kim Kardashian. Nem a Kim Kardashian tem a bunda da Kim Kardashian. E que bom, sabe? Que bom que é, porque é real, porque é o que me faz aproximar dela. Que se eu coloco o que não existe como o ideal, você produz uma série de pessoas tristes e insatisfeitas. tipo propaganda, né? Que, Sim. Que acontece. Então, acho que talvez seria mais saudável a gente pensar em se relacionar com a forma como a gente olha para esses artistas. Do ponto de vista, são pessoas reais que estão cantando sobre o sofrimento delas. E não pessoas cujo sofrimento deve ser glamourizado para colocá-las num patamar acima. Eu acho que também tem uma questão da gente... que pensando não só em artistas muito grandes, mas também em menores, no caso do James Blake, tem uma questão de você glamourizar o lifestyle. Tipo, do lifestyle de você, que nem ele fala, tô no quarto de hotel sozinho. Então, você viver essa vida onde você é extremamente sozinho, por não sei quanto tempo que você tá em turnê, ou você é sozinho compondo, você é sozinho fazendo tudo isso, mas você está sempre rodeado de muitas pessoas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que a gente tem essa glamorização de viajar, live your best life, sabe? Tipo, umas coisas assim, que como se o viajar ou estar em outros lugares é algo que a gente quer alcançar, sabe? Só que o cara tá sozinho, né? É a ótica de Instagram, a gente só vê a foto exatamente. do melhor momento, a gente esquece... Não vê toda a trajetória tudo ali. que rolou, Tipo, o cara tá no avião, vai pro aeroporto, tipo, uma bosta. Fica sozinho, Quero ficar com a minha pouco mãe, em casa, sabe? Eu acho que a gente isso. tem essa glamorização de você ver isso. só o produto final das paradas, ou o show lotado, todo mundo cantando. E isso pra todos os níveis de artista, não só o Kanye West, mas também uns caras que ficam numas vans por um mês, Sim. sabe? Nojento. E acho que é muito essa lógica de Que é Instagram. bem a realidade do Brasil, é isso. O BR o BR é a rodovia, meu filho. O que anda de jatinho e celebra são pouquíssimos. Pouquíssimas. Não, e lembra aquela história que a gente tava falando mais cedo de acessar sofrimento, não sei o que, não se esquivar? Quais são os mecanismos mais recorrentes para a esquiva experiencial dessas pessoas? As drogas. Total, o daí álcool. você vai cair. Vícios, né? Os vícios, exatamente. Então, assim, o problema não é fumar um beck. Tipo, né, uso recreativo, né, apoiamos. Mas você fumar para evitar entrar em contato com aquilo Com a que tá te realidade. doendo.
E aí você vê, eu tendo a achar que essa pesquisa que você falou mais cedo, seria muito interessante se ela correlacionasse com essas pessoas que descreveram ter ansiedade e depressão. Qual é a relação delas com vício em álcool? Porque é batata. O álcool acaba sendo uma das primeiras formas de esquiva experiencial. E aí, conforme o negócio vai ficando mais punk, como é o caso da Amy Winehouse, o negócio vai escalonando ao ponto, né? A Demi Lovato também teve recentemente uma overdose. Ela já passou por uma série de internações. Né? Você lembra da Lindsay Lohan? Sim. também. Hoje ela tá torta. Coitada, ela tá mal, velho. Mas será que essa lógica do Instagram... É engraçado, né? Porque o Instagram é onde você consegue humanizar um artista mais. Ao mesmo tempo, não, né? Dependendo do jeito que a pessoa se utiliza das redes sociais. Tipo... Função. Então, função. Então, assim, é um jeito também de você, como artista, se aproximar dos seus fãs. E isso talvez te ajudar com, sei lá, algum nível de solidão. Ou a ansiedade dos fãs de ver uma pessoa vivendo uma vida extraordinária. E a pessoa conseguir mostrar os poréns. Ou não, né? Ou você, tipo... Eu li ontem uma manchete da Madonna falando sobre os eu vi mau também usos do Instagram. que o Instagram... Eu tendo a achar que o Instagram é uma ferramenta que não produz uma humanização. Poderia ser. Talvez alguns artistas possam fazer uso de... A Madonna, eu acho que faz um pouco. A Madonna, ela coloca umas... É bem jogado. É qualquer coisa, às vezes. Então, eu Os acho que tem os dois. Eu já vi algum cara muito foda falando... comecem a seguir arte em inglês, né? Tipo, fazer um pouco mais de sentido. Traduzindo não faz tanto, mas ele falou... Ai, Sasha. Tipo, bilíngue aqui, some poses, desculpa, mentira. Sorry. Falando que, tipo, comecem a seguir artistas, não, tipo... celebridades, tipo... Eu parei ele de usou seguir uma outra celebridades palavra. pesadas. Eu tenho uma paciente que ela tinha muito forte essa parte da depressão, muito associada também com o distúrbio alimentar, né? E aí, uma das coisas que a gente mapeou que poderiam ajudar, né? Ela falou assim, vou parar de seguir todas as artistas, as modelos que eu coisa que Com eu já fiz foi certeza, parar de cara. seguir gente Eu nunca segui essa galera, porque eu sempre falei, não conversa comigo. Então, sabe? Só que a Tipo, questão é que a influência... E por isso que eu acho que Kendall Jenner, Kylie Jenner são um grande desserviço pra eu também população. acho muito top. Porque eu elas entro pra dar têm- umas risadas, assim, pra, tipo... A Kylie eu não Jenner sigo. recentemente fez uma festa temática de The Handmaid's Tale. Não sei se vocês gente, viram. sim. E a Kendall, ela fica fazendo stories alucinados sobre a barriga chapada dela. Tipo, gente, Ela você é é uma freaky. influente global, rica pra caralho. Sério que você vai ficar incentivando meninas a terem uma barriga seca como a... Eu acho... É de serviço, É um né? serviço. É que eu odeio que... Finalizando só essa questão da Kylie, eu odeio que é visto como um antifeminismo você criticar, porque elas são mulheres, então teoricamente elas podem fazer o que elas querem, tipo... Entendeu? Eu já vi isso diversas vezes de pessoas criticando a Kylie. E elas, tipo, a gente fala tanto de mulheres fazerem o que elas querem, não sei o quê. E daí, no momento que elas vão lá, não sei o quê, vivem a vida dela e postam o que elas querem, a gente critica. Daí eu tenho muita vontade de mandar tomar no cu, assim, Mas é sabe? a partir do pressuposto de que o oprimido não tá suscetível... Porque o oprimido só vai fazer coisa certa. Exatamente. Não, tipo, também acho, enfim. não, É porque- que a gente já sabe aqui, mas é que é difícil Nas ficar redes, pensando menina. no... Não, assim, Na tudo grande bem. Acho que massa. é cuidadoso a gente pegar e, em vez de ficar batendo na Kylie Jenner, batendo, sei lá, insira aqui qualquer outro nome de Chris Brown. homem branco. Tá, homem branco. Mas é. mas o Chris Brown, por exemplo, ele é oportunidade de negro, ele acabar com o sofre. Chris Brown. Ele sofre, não sei como, mas deve ter sofrido muito já com essa faceta do racismo. E ele é um agressor de mulheres, tipo. Total. Então. Foda. Acabou nosso tempo? Como tá? Nossa. Eu vou fazer o seguinte. Eu queria propor que você voltasse para uma segunda edição do programa, porque ainda tem muita coisa que a gente não falou. Tá. Vamos rever essa agenda, mas a gente Vamos quer rever. muito, porque foi um papo muito legal. Muito legal. A gente E- acabou dando um foco mais pros ouvintes do que Isso. pros artistas. Eu Desculpa, queria... gente, eu falo verdade. muito. Ai, Não, foi ótimo. Foi ótimo. A gente ficou só olhandinho aqui. Tá aprendi perfeita, tá muito. perfeita. Mas eu acho que só para encerrar esse bloco, quais são os caminhos para começar a remediar esse tipo de situação? Essa coisa de evitar esse romantismo sobre a depressão? O que deve, na verdade, ser feito? O que é o mais adequado? Como que a gente pode se resolver em relação a isso? Ou um princípio disso? Bom, eu vou responder primeiro a resposta engraçada, depois eu vou responder a séria.
derrubar o patriarcado, derrubar o capitalismo. Não, agora falando sério mesmo. Que era sério também, sim. A gente precisa, de toda forma, fortalecer a cultura de que cuidar da saúde mental, fazer terapia é tão importante quanto cuidar de uma gripe, de uma doença. Fazer terapia, buscar um profissional que tenha uma escuta qualificada, uma escuta acolhedora, refinada nisso, para entender de que forma a gente se relaciona com o que está ao nosso redor, de quais são os nossos valores, o que nos norteia, por que eu dou numa música tal e não dou em tanto, o que isso me toca, quais são minhas marcas, minhas cicatrizes. Tudo isso é fundamental para a constituição de uma cultura onde a gente possa se relacionar de uma forma mais genuína e amorosa com nós mesmos. Quando eu falo amor aqui, não é no recorte Badabauê, não, tá? É no sentido de... É isso. Carinho, de É no sentido de amor. aproximação. Gente, eu tenho um psicólogo que eu amo muito, o Reis, ele fala uma coisa... Vai parecer meio Badabauê, mas entendam que não é. Ele fala, porque o amor, ele... Love isn't everything. It's the only thing. Então, tipo, quando a gente consegue desenvolver relações saudáveis, nutridas de afeto, de amor, e amor nesse sentido genuíno de cuidado, de respeito, de aceitação, a gente caminha para uma sociedade muito mais justa e pacífica, enfim. Mas, assim, eu sei que eu tenho que fazer 15 mil vezes o recorte, que eu não tô sendo Badabauê, gratiluz falando isso, tá? Que linda a música Mas dos Beatles que você All you need is love. É isso. Mas é um pouco nesse sentido. E eu acho que a terapia é fundamental pra gente amar mais a nós mesmos, aceitar mais quem a gente é e quem nos rodeia e espalhar o amor. Ó, o John Lennon ali atrás. É, perfeito. Perfeito. Fechamos então, vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente faz indicações que a gente não parou de ouvir, de coisas que foram lançadas na última semana, principalmente, ou no último mês, por aí. E o que você não para de ouvir? Bom, uma das coisas que eu não paro de ouvir nessa semana é a nova música do Marrakech, Ah, é a minha dica também. Defectively. Isso. É o primeiro lançamento de single deles depois do álbum deles, do ano passado. Isso. Qual que é o nome? Cold as a Kitchen Floor. Isso, que é um puta álbum, bem legal. Veio acompanhado de um clipe muito bom Maravilhoso. também. Dirigido pelo Giordano Mastrelli e Duran Sodré. Pra mim, acho que o mais legal dessa música é que ela tem uma vibezinha meio anos 80, assim. É total o que os Tem UK estão aquele fazendo agora. saxinho e tal. 1975, todas as bandas. É muito boa. Eu achei realmente, tipo... Caberia numa Pitchfork, assim, tipo... Sim, sim. 9. É que eles já têm dessa, né? De uma produção super refinada Nossa, e mas tal, desde o último álbum. essa eu achei especial. Essa música eu achei especial, cara. Muito, muito boa. Boa. E a minha segunda dica, a nova música do Common, chama Her Love. Ela tem sample do Jay Dilla, que é bem legal. Tem a participação Jay do Dilla. Daniel Caesar. Boa. É muito boa a música. É tipo ele rimando, mandando uns versos e tal. E desde que eu me apaixonei pelo August Green no final do ano passado, eu tô acompanhando o Common, então acho que vale bastante a pena. Repete o nome e a música. O Common, a música chama Her Love. Laís, o que você traz nesse bloco? Então, já faz um tempo que saiu, mas que eu sou meio atrasada. Eu ouço meio quando já faz um tempo que o negócio tá no ar. Eu gosto muito do Tyler, The Creator. Amo! Ele lançou recentemente o I. Quarta semana que a gente fala dele aqui. Ai, muito droga, bom. então Mas tô fala, atrasada. Não, fala. fala, porque todo boba. mundo... Vamos Pode louvar falar. esse homem. Que o Flower Boy, eu me apaixonei muito por aquele álbum, que ele tá falando muito de uma questão da sexualidade dele, Sim. né? E o Igor, bom... né? Igor. Ele fala de umas questões mais subjetivas de se apaixonar, Uhum. né? Uma coisa mais desse lugar de afeto. E eu achei tão bonito. E aí eu tenho ouvido muito ele agora. Eu amo psicóloga É. ouvindo música. Muito, muito. Dá pra fazer um TCC inteiro em Dá. cima de Tyler, de Creator, assim. Perfeito. Elo,
Eu trouxe. Aqui, eu trouxe. É que eu descobri recentemente, mas o disco foi lançado em março. É de uma menina que chama Lomelda. Ah, já ouvi. Já? É bem boa. Então, a Brunx me passou. É tipo essa menina, Hannah Reid, ela deve ser. Eu não Mas tenho o disco certeza. dela é do ano passado, não é? Não, tem um novo desse ano. Chama Não M ouvi. for Empathy. Eu gosto mais do ano passado, que acho que é Thanks, sei lá. Tipo, tem uma Sim, capa sim. branquinha. Eu gostei mais porque eu achei que ele tem mais elementos eletrônicos e tal. Esse M for Empathy, ele tá um pouco mais violão, uma vibe assim. Mas eu Não tinha ouvido gostei. esse ainda, boa. É Vou bem ouvir legal, depois. uma vibe meio Alex G, não sei. Tipo, Sim. senti meio Repete isso, o nome do assim. disco? É M for Empathy, Ah, tá, entendi. da Lomelda. E daí, só falar também, não sei se a gente já falou, mas saiu o disco do Crumb, aquela banda que eu... Não, Sim, eu imaginei que você muito fosse bom. falar. É, eu Eu também. gostei. É que eu falei dos singles, né? Eu E achei daí que você ia só- falar dele, por isso que eu não Só falei fazer uma também. recomendaçãozinha Fala o nome do saiu. disco? Jinx, Jinx. do Crumb. E quem é o então. Crumb? Crumb é uma banda americana. Americana? É. Tá bom, eu sempre sou ruim nessas coisas. E, enfim, é um quarteto muito tudo. E eles fazem uma mistura de jazz com rock. Rock psicodélico. Rock psicodélico. funk. Eu descobri no EP, o Locket. E eles foram lançando alguns singles que eu até recomendei umas Algumas semanas edições. atrás. Então eles lançaram Ghost Ride, Fall Down. E agora lançaram o single, o álbum completo. Então vale a pena ouvir. Jinx, do Crumb, é bem tudo. Perfeito. Isa, Eu acho que eu vou ficar com a do Marrakech mesmo, a Defectively. E o álbum do Crumb. Olha que coisa. Ai. Foram as coisas que eu ouvi mesmo. Essa semana realmente. né? realmente. Foi isso. Foi isso, basicamente, essa semana. Babado os dois. perfeito. E você, Kleber? Esse aí fica esperando, tchau. Cílica. Eu nunca imaginei que eu ia recomendar o disco que eu vou recomendar agora. Mas é o Tem Concerto, que é o novo álbum de estúdio da Clarice Falcão. Ai, Eu sério? legal. Eu É tinha muito certeza que legal. você ia recomendar. Olha a cara dela. Eu não Você não ouvi gosta ainda. dela? Eu tinha certeza Então, que o Kleber ia recomendar. Eu fui cheio de preconceitos, falei, ok, vou falar mal desse disco. E é bom, Gostou? é realmente bom. A produção é do Lucas de Paiva, que já trabalhou com a Mamundi, com o Secos Opala. apaixonados. E ele é um disco meio... É bem vibes Letrux, a mesma pegadinha, assim, verso meio semi-declamado, umas poesias Um irônicas. eletrônico. Ele tem um problema porque, assim, Clarice Falcão, ela não é uma boa cantora, isso é um fato. Ela tem uma limitação vocal muito grande, só que ela supre isso com a poesia do disco. Então, assim, fala sobre relacionamento abusivo, fala sobre frustração da vida adulta, fala sobre sexo, que é a minha música favorita, que é Dia D, que ela fala, hoje eu vou dar, hoje eu vou dar. Eu só Então, ouvi assim, essa música. É Eu ouvi bem duas. divertidinho, batidinha chique, pronto pra pista, assim, gostei bastante. Tem concerto da Clarice Falcão. A última música é sensacional. Que que a tem faixa concerto. a faixa de encerramento, assim, é bem legal, assim. A própria faixa de abertura também, que é Minha Cabeça, Sim, também sim. é bem legal, assim. Ah, foi um single. Foi como foi single, são 9 músicas, tem 30 e poucos minutos de disco, assim, é bem gostosinho de ouvir, pegou assim, bateu gostoso. O outro entra na lista do Eu Não Paro de Ouvir, mas eu tenho mixed feelings sobre ele, que é o novo álbum de estúdio da Madonna, que Ai. é o Madame X. E Eu tava aí? esperando você falar, fala. Muito mais legal que Clarice Falcão. Então, É. concordo. Eu O que amo, é você hater de achou, Clarice Falcão. Kleber? Eu não entendi esse álbum. Ele é o melhor disco da Madonna desde o Confessions on the Dance Floor? É. Mas ele é muito desorganizado. Eu percebo que são 2 discos em um. Um que é um disco de música pop latina Exato. e trap, dialogando reggaeton, com né? reggaeton. Tem lá a presença do Maluma, da Anitta, numa música que realmente é muito boa. Eu achei bem boa também. A É, Faz não Gostoso. gostei. Eu Faz gostei, gostoso. cara. É eu gostei. chicletaço. Eu achei- A música chiclete, é a chiclete. mais tocada do disco, tipo, mundial. Mas, assim. mas tá na vibe do último álbum da Anitta também, aquele recorte e cola. Não, é um Sabe o que funk que é? bem honesto. É como se tudo que deu errado no disco da Anitta deu certo nessa música, assim. Cara, eu tipo, achei um Verdade. funk pop honesto, cara. chicletinho, batidinha. Tem até um samba vagabundo lá no meio pra falar que é de Tem. gringo, mas fechou perfeito, assim. Aí o meu problema é que é o seguinte, ele fica muito nesse meio termo, que ele é um disco político, mas ele é um disco de música pop. Só que como ele fica nesse meio termo, ele não é nem um disco pop o suficiente, nem um disco político o suficiente. Ela tem umas músicas tipo Dark Ballet, que é muito bonita, e God Control, que são total música política, fala sobre homofobia, fala sobre desarmamento. Tem uma música lindíssima, que é a Killers Who Are Parting,
que é um fado português, sabe? Daquele jeitão. Louca. Que ela canta sobre pobreza, racismo, homofobia, feminismo. Então, assim, eu acho que se ela parasse um pouco mais e lançasse essas músicas pop como single ou como EP, Aham. e focasse mais pra lançar um disco de fato político e experimental, como são essas outras músicas, Teria dado funcionaria. mais certo. Porque o Madame X, na verdade, é um conceito, entre muitas aspas, que ela adotou de ser uma espiã que tá viajando o mundo e por isso que ela fala sobre vários ritmos periféricos. Louca. Só que assim, como assim? E metade do disco é uns pop latino e as outras são essas músicas diversas. Sim. Me pareceu muito que ela tentou adequar Fazer um os conceito hits. a um disco que, na verdade, Não era um- nenhuma coisa nem outra. Era só uma playlist de Spotify. Entendi. Assim. Ai, Aqui, que eu bad. tenho uma coisa de. Eu tenho um respeito pela Madonna, assim, acho que todos nós aqui. Meu, a mulher, ela se reinventa, Muito. assim, Total. num nível que nunca ninguém fez antes. Então, quando eu vi esse álbum dela, um feat com uma Maluma, eu fiquei. Mas eu falei assim, calma, mas é a Madonna. Ela não vai estar. Ela não é uma Zeca Ninguém, assim, Sim. né? Então, e meu problema com o disco também é a questão de, tipo assim, ela é justamente isso, ela é a Madonna. E aí as pessoas ficam meio que nivelando por baixo. E eu não acho isso certo de aceitar porque o disco é mediano e tratar ele como se fosse maravilhoso. Só que ele não é, ele é só um disco mediano, um Pop. disco ok. É a Madonna, ela fez Ray of Light, sabe? Ela fez Bedtime Stories, ela fez coisas muito melhores. Eu sinto que esse é o problema nos últimos discos dela. São discos de ideias, só que ela não consegue juntar todas essas ideias e formatar e entregar um produto pronto. E eu acho também que talvez isso seja porque é a fucking Madonna. Duvido um produtor chegar e falar pra ela assim, corta essa música que essa música não tá boa. Ninguém deve se dobrar pra ela. Então por isso que eu acho que ela vai lançando aquilo que ela quer. E aí no fim das contas fica entregando um produto que é bom, mas Com a música Bitch, I'm a Dana. sabe, tem umas coisas assim que eu falo Nossa, assim, eu acho não depresso. precisava. Eu gostei dessa música. Eu uso ela pra correr, Ai, mas eu é que é acho deprê, eu bizarro. acho Tipo, uma o clipe é depressão bizarro. aquilo, É tudo enfim. muito É que eu bizarro. pago muito pau pra Nicki Minaj, né? Daí eu gosto Pode muito crer. da Ela é arte tudo, que a ela é Nicki- tudo, ela é tudo. E minha última recomendação é a Jesus. volta da Gabi Amarantos com duas músicas essa mandou no inéditas, que é a grupo. Cachaça de Jambu, Ilha de Marajó, Giraçaia. 2 clipes, 2 singles, uma estética absurda, perfeita, com roupa, com visual, com tudo. Gabi que lançou o último disco de estúdio dela em 2012 e depois ela foi lançar só uns singles picados e foi investir na carreira de apresentadora e voltou agora com essas 2 músicas que são bem divertidas. Depois sou eu que vocês achavam que ia recomendar a Badabauê, né? Mas ela é perfeita, a Beyoncé paraense. Fechou? Fechou. Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Isa, o que é esse bloco? Nesse bloco, como eu já bem disse aqui, a gente dá. É a mesma coisa que o anterior, só que a gente dá, assim, de um espectro de qualquer época. Mais né? abrangente. Mais abrangente. Arrasou na E, explicação. Laís, o que você quer falar nesse bloco? O que você quer recomendar? Eu tenho uma série pra recomendar pra vocês que tem tudo a ver com a nossa discussão daqui de hoje. Boa. Que talvez vocês já conheçam. Desperate Housewives. Não. Chama Crazy Ex-Girlfriend. Vocês nunca ouviram falar? Eu já vi no Netflix, Eu nunca calma Calma que cliquei. o nome Sei, parece é. machista. Sim, o nome parece machista. Mas é uma série com a Rachel Bloom. Ela é uma gênia. Ela é, tipo, uma artista genial. Ela começou lançando uns vídeos no YouTube, assim, tipo, com um humor meio ácido, sarcástico. Só que do ponto de vista de alguém que entende de minorias políticas e não fica batendo em minoria, né? E aí ela foi descoberta por uma moça lá que fez acho que o Diabo Veste Prada. E elas resolveram escrever juntas e montar um piloto de uma série, chama Crazy Ex-Girlfriend. Que se trata de uma mulher, uma menina, que super impulsiva, que toma umas decisões meio estúpidas e muda de carreira, muda de tudo, muda de vida. Só que é um musical. Mas calma. Nossa. É uma série musical em que todas as músicas da série são com essa pegada extremamente... É que é muito difícil explicar. É um humor sarcástico. Por exemplo, a Rachel Bloom, ela participou também, ela dublou BoJack Horseman. É um pouco nessa vibe, Entendi. assim. E que fala muito sobre saúde mental.
É uma série que se propõe a falar disso. Os personagens fazem terapia, falam dos seus processos terapêuticos. E cada personagem canta uma música. Tem a música da terapeuta, tipo, que é a música que eu me identifico. São todas né? músicas compostas Por ela. Por ela. Por ela e pela turma ali, pela equipe dela. Eu recomendo muito vocês assistirem o primeiro episódio. Tá. Assim, o primeiro episódio eu acho que dá pra ter uma boa noção de como que é a vibe da série. Tipo, e ela faz música com tudo. Aí, tipo assim, tem uma música que ela fala, que ela chama... Tá no primeiro episódio, que chama The Sexy Get Ready Song. E é uma música que ela começa a contar sobre o processo dela de se arrumar pra sair num date. Só que ela satiriza muito os processos de feminilidade lá. Então ela fica tipo assim, nossa, eu tô aqui me arrumando e tal, não sei o quê, depilando o cu, sofrendo pra caralho, não sei o quê. Aí entra um rapper, assim, no banheiro dela, começa a cantar, tipo, não sei o quê, vou cantar. Aí ele olha assim pro redor, assim, ele fala, caralho, é assim que você se arruma? Meu Deus! O patriarcado é horror. Meu Deus do céu, eu vou virar feminista. Eu tenho que pedir desculpa pra umas meninas que apareceram nos meus clipes de rap, porque isso aqui tá horrível. E aí ela pega e fica olhando assim e volta a cantar, tipo... Gente, é muito bom. E tem no Spotify todas as músicas. Ai, que legal. Então dá pra gente ouvir. E tem no Bom. Netflix. E tem no já vi que tem. Netflix, chama Boa. Crazy Ex-Girlfriend. E ela zomba disso na entradinha da série. Tipo, ela fala assim, that's a sexist name. Tipo, esse nome que vocês estão me chamando é machista pra caralho. A ex-louca e tal. Então, só pra vocês entenderem. Tem essa vibe que parece uma série errada, rolê errado. Só que ela brinca É com esse proposital, É estereótipo. né? proposital, aí é bom. Proposital Aí e é ela bom. brinca com esse estereótipo. Me convenceu. Ai, é uma série que eu acho que é um... Vocês perguntaram, como que a gente pode combater essa cultura, né, da romantização? Boa. Série como Crazy Boa. Ex-Girlfriend fala sobre saúde mental, sobre a posição de mulher e... Ai, é tudo. É tudo. Arrasou, Arrasou. lacrou, militou. Militou. Quem é? Elô. Eu ouvi falar de uma notícia que eu achei muito interessante, na verdade. Então, sim, você super precisa ouvir isso. É que vai ter aquele festival Afropunk no Brasil. Verdade, que Sim. notícia maravilhosa. Em Salvador. Muito bom, em Salvador, Sim. cara. Então, Fala o que é o Afropunk. o Afropunk é um festival que começou em 2005. É um festival anual, que ele acontece em Nova York. Onde ele promove... tem somente artistas negros, né? Então, ele promove, sei lá, a celebração da arte negra. E é muito legal, eu sempre acompanho pelas redes sociais. Tem no muito caso. artista brasileiro que já tocou lá, Tem inclusive. muito. E eles já fizeram em vários outros lugares, né? Então já teve em Londres, na África do Sul, enfim, tipo em Joanesburgo. Então acho que é um festival onde ele é não itinerante, porque ele não são várias edições. Eu não sei como vai ser exatamente a edição aqui no Brasil, mas ela vai ser em Salvador no ano que vem. Quem postou foi o Fiote, o irmão do Emicida. Então vai ser. Achei tudo, achei maravilhoso, Essa é uma ótima assim. notícia. Você não tinha Uma visto? ótima notícia, Não? né? Eu vi no Twitter, assim. E parece que o cara que começou o festival, né? O fundador do festival, veio pra cá no carnaval. E daí ele foi pra Salvador. Certeza que ele viu se Baiana encantou. Talvez. Nossa, pode ser mesmo. Talvez. Pode Sim. ser mesmo. Convence qualquer um a fazer qualquer coisa. Salvador, menina. Enfim, 2020. Tipo, mais detalhes no futuro. Não Há falaram mais motivos nada pra além conhecer dessa. Salvador agora. Exatamente. Já vou estar lá, menina. Perfeito. Nick, Tenho duas diquinhas rapidinhas. A primeira é um disco de 2012, do Woods, chamado Band Beyond. ai, perfeito. Eu lembro de ter feito resenha na época e eu falei várias coisas que até hoje eu falo, caramba, não é que eu estava certo? Eu falo do processo deles de... Bom, deixa eu explicar antes quem que é o Woods. Woods é uma banda de folk, rock. Tem bastante elemento de psicodelia e tal. Lembra bastante Neil Young, Crosby, Stills and Nash, Grateful Dead, coisas do tipo. Então esse sonzinho meio anos 60 transportado pra cá. E o legal desse disco é que eles foram ficando menos fuzzy, assim, menos lo-fi e foram se tornando tipo, mais bem produzido e tal. E isso meio que continua até hoje, assim, até nos discos mais recentes. Por essa banda já passou bastante gente, tipo o Kevin Morby, que hoje tá em Sim. carreira solo, começou com ele, se eu não me engano. É isso mesmo. E assim, é uma puta banda, esse é um puta disco. Tem umas letras ali que pegam no lugar certo e vale muito a pena. Repete o nome do disco? Chama Band Beyond The Woods. Minha segunda dica é a sua lista de Uau, melhores do ano até que agora. Surpresa! Não sabia. São 25 discos brasileiros ali, Exato. uma seleção muito boa de coisas que a gente já trouxe aqui, grande parte, né? Eu acho que tudo. Eu acho que eu dei uma olhada lá, acho que... E assim, vale muito a pena pra quem tá pegando o bonde andando da música brasileira desse ano. Acho que vale muito a pena checar lá. Ou até pra relembrar o que já saiu
Ai, lá no começo do ano, que faz muito tempo. Ai, olha ele. Eu Prestigiado. quero ouvir. Não, tá babadíssimo. Nossa, tá vale muito a babadíssimo. pena. Inclusive, você podia transformar na playlist e colocar no Spotify. É que eu já tenho uma Eu fa- playlist se quiser, eu faço. Tá, não, dá pra fazer, dá Eu pra fa- fazer Ou com... eu pego, tipo, umas 3 de cada álbum, Sim. as mais legaisinhas. Porque e tá uma seleção bem legal mesmo, assim. Então eu vou aproveitar pra dar minha primeira dica. Já encerrou? Tá. A minha é a segunda parte agora, que é a lista dos discos internacionais. É que o programa que está saindo na sexta-feira, mas as 2 listas já vão estar publicadas no ar. E são 25 discos brasileiros, 25 discos internacionais, os melhores do meio do ano. Tem tem, tipo, todos os gêneros. Eu achei super polêmica. Por quê? Eu adorei. Não, eu achei super legal. Tipo. Tá bem diverso. Tá bem eu acho diversa, é. que a lista internacional tá até mais diversa, Tá. porque eu fiquei meio assim com a lista brasileira, porque tem muito pouco disco de mulher. Dos 25, só 9 são. E a lista internacional eu fechei com 18 discos Mas- dos 25. Mas é que eu acho que ainda não saiu, né? É porque a produção é- brasileira começa a partir do segundo Sim, semestre, sim. então... Eu acho que vai falei, sair ainda. Ok. Vai sair. É que lá fora, o que tem de mulher lançando disco absurdo... Esse ano é das mulheres. Assim, meu top 10, eu acho que 8 são discos produzidos por mulheres. Ou que tem mulher cantando, ou que na Exato, como banda. integrante. é. Tipo, o Wise Blood, pra mim, tipo, é o disco do ano até agora. Ah, o Big Thief. por Mas exemplo. nesse processo de construção da lista de internacional, eu acabei voltando pra um disco que eu não dei muita moral lá atrás, que a gente já falou meio que aqui meio que mal, ou discutiu superficialmente, que é o primeiro álbum de estúdio da Billie Eilish. Finalmente bateu. Posso... Nossa, Kleber, que medo. Eu ia falar isso. Bateu de Que eu jeito vi o bom. Hot Wings dela e daí eu fui ouvir as músicas e agora bateu. Que ela come com as coisas com a pimenta, sabe? Vocês já viram? Depois- Na É tipo um ver- programa de entrevista. É um programa de Programa de entrevista. Daí eu falei, entrevista. gente, eu vou ouvir as músicas dela. E bateu. Bateu. O disco se chama When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Fui tentar ouvir essa semana, não bateu, mas eu vou ouvir. Eu fui ontem montando a lista Cara, que bizarro. dos internacionais e eu falei, ok, eu vou ouvir porque o dela tava sendo muito recomendado. Aí, quando, tipo, de repente eu tava assim, meu Deus, essas letras são muito boas. Ela faz, tipo, o disco é todo temático no sentido de ele é inspirado pela paralisia do sono. Então, ele é tudo sobre o que acontece na sua mente depois quando você começa a dormir, deita pra dormir. Então, é pesadelo, é sonho lúcido, aquelas angústias que você fica pensando na cama. A hora que você deita na cama que tudo começa a se montar na sua cabeça. O disco inteiro é sobre isso, assim. Ela tem 17 anos. Eu tenho um pouco de preguiça dela, que ela é Eu meio tenho. fabricada. É, eu também É. tem. O irmão dela que produz, né? Ela tem um discurso que, assim... Menina, com 17 anos, você tava bebendo vinho vagabundo no cemitério, sabe? Com seus amigos? Você não tava Segura um pensando sobre pouco. isso? Segura um pouco. Então, assim, me dá uma cansada às vezes. Mas eu acho que a produção do disco, que é de um cara só, que é, tipo, muito boa. Ele trabalha a questão da batida de um jeito bem minimalista, assim. Então, a letra, ele usa muita modulação na voz dela. Então, tipo, ela fica cantando com uma voz muito grossa. Ou, às vezes, tipo, muito robótica e Então, fininha. é ela e o é irmão, justa- né? Que produziram. Não, é um outro cara. Não sei se é irmão dela, É irmão mas eu acho dela. É irmão dela. Eu- Finesse. Finesse, eu não sabia, não É irmão sabia. dela. Irmão dela. Enfim, é o primeiro álbum de estúdio da Billie Boa. Eilish. Acho que vale Eu a vi pena ouvir. sexta-feira, que engraçado você falar. É que Bateu. na semana passada, eu acho que a gente tava falando sobre gap geracional e como discos funcionam ou Aham. não. E aí a gente falou, até Lorde eu consegui absorver. É verdade. Mas Billie Eilish ainda não. E aí, assim, ouvindo esse final de semana, eu falei, caralho. E eu que disco sexta-feira bom. tava vendo Hot Wings, ela comendo as asinhas de frango. Fica aí, é uma dica maravilhosa também. Eu vou dar essa dica também, gente. Então aproveita que já é a vou sua vou rodada. falar, esse programa é babado, tem no YouTube. É com artistas, mas tem muitos músicos. E é muito engraçado. O Mac DeMarco é muito bom. Tipo, é uma entrevista e daí... Cada asinha de frango ele vai colocando uma pimenta. Daí chega a última, tá tipo, ninguém consegue responder as perguntas. É muito bom, chama Hot Wings. Fica Mas aí. ela Existe uma versão E- copiada brasileira. Brasileira, que é o... Senhor K do Jovem Nerd. Isso, eles fazem também. é? Eu não sabia. Que é com celebridades da web. E minha outra dica, então, gente, é meio que um pseudo desliga o som com dica. É uma loucura, porque é o Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese. E aí? Ai, posso falar? Fala. Fala. Motivo Eu do nosso programa assisti. passado. Eu assisti. No dia 12 que lançou, eu coloquei pra assistir. Aí, não sei se eu tava meio mal, assim, eu comecei a achar meio estranho, assim. Meio Dylan demais, assim, e tal. Daí eu falei, não vou assistir. Aí eu assisti sábado inteiro, tudo. Voltei bonitinho assistir. Achei legal. Beleza, guardei pra mim. Achei muito legal a parte documentário que
que é da turnê mesmo, aparece... Eu não fazia ideia dessa Dá uma turnê. contextualizada o que é. Então, a turnê que aconteceu do Bob Dylan, né, em 74, 75, e meio que era tipo uma caravana, assim, meio que como se fosse um circo. Ia parando de cidade em cidade, era só cidades pequenas, eles não quiseram fazer grandes shows. E aí, tipo, era o Dylan, a Joan Baez, uns outros músicos que eu não conhecia. Aí a Joni Mitchell, num dado momento, ela acaba entrando também pra trupe e começa a fazer shows. E, tipo, eram mais de 25 músicos. Super legal, assim. Eu não fazia ideia dessa história e eu achei super legal. E mostra, basicamente, o show inteiro cortado. Tipo, música por música, intercalada com documentários de pessoas. E aí é o meu ponto. Aparece a Sharon Stone falando... que quando ela entrou pra turnê, que ela foi assistir um show com a mãe dela. Aí mostra um cara, Van Trapp, que ele que teria feito as imagens do filme. E aí ele até fala, tipo, quem fez esse filme fui eu. Tipo, na entrevista, assim, no doc, né, que vai... Tipo, meio que um meta-documentário. Então, se liga. Daí, tipo, eu falei, legal, mas... Tá, foda-se. Aí eu fui hoje procurar pra pegar o nome das pessoas. É tudo mentira. Todas essas entrevistas é fake. É tipo um mockumentary. E eu achei isso tão escroto, porque ele não te contextualiza que isso é um mockumentary. Em nenhum momento isso entra como uma coisa engraçada e divertida. É simplesmente uma fake news. Mas as pessoas estão contando histórias que não aconteceram. Que não aconteceram. Sim. E que foi vendido como um documentário. Sim, como documentário. Gente, juro, saiu uma matéria no New York Times. Aí eu fui encontrar outra na Rolling Stone. Tipo assim, quando você lê a descrição do... Daí eu fiquei puta. Porque, juro, eu achei meio que um desserviço, assim, saca? Tipo, mas a turnê rolou. A turnê rolou, as imagens da turnê rolou. Só que assim, o Dylan, por exemplo, ele pintava a cara de branco. Eles justificam com um depoimento da Sharon Stone nos dias de hoje que, tipo, ele pintou a cara porque ele viu ela com uma camiseta do Kiss e falou, que legal. Sabe... é uma piada. É uma piada. Nossa, mas eu achei de tão mau gosto. Entendi. Juro, eu fiquei broxada. E eu fiquei com raiva do Martin Scorsese. Tipo, eu amo os filmes dele e eu achei escroto. Só que daí, quando eu fui ver o trailer de novo pra ver se tem alguma coisa dizendo que é uma zoeira, a única coisa que tá escrito na legenda no YouTube tá assim, tipo... Fala lá os bagulho. Part documentary, part concert film... Part Fever Dream. Ai, eu achei tão escroto. Ela Juro. totalmente desiludida com o melhor gênero dela Eu no fiquei, porque, documentário. tipo, eu falei, deve ser legal, do Scorsese, com o Bob Dylan, uma turnê que eu não fazia ideia, não conhecia. Eu achei que, sabe assim, tipo... Pegadinha do malandro. E, tipo, numa época que não precisa fazer isso, sabe? Fake news pra dele seria caralho, lindo. gastar dinheiro com isso. Mas esse é o conceito, você que não entendeu o conceito. Ai, amigo, ninguém sabia. Ninguém sabe. Eu tô contando uma novidade pra todo mundo. Mesmo. Chocada. E é isso. Mais alguma? Não, vale a pena só pra ver a parte do real. Pra ficar bravo também. Não, a parte real é super bonita, assim. É muito legal mesmo. Mas o resto é escroto. Então hoje não tem desliga o som, mas isso aqui vale como desliga o som. Acho que vale. Já vale mesmo. Momento de desabafo. Vamos pros comentários? Bora. Tem aqui um comentário do Esdras Nogueira, que Olha foi só. do Móveis Coloniais de Acaju. Ele mandou uma mensagem pra gente lá no Facebook. Olá, gente. Aqui quem fala é o Esdras. Toquei minha vida inteira no Móveis Coloniais e hoje, depois que a banda parou, toco meu trampo instrumental pra frente. Lancei o Transe, tocando o Transa do Caetano Veloso mês passado. Tô curtindo bastante o podcast de vocês, bem massa, sobre a última edição, que é sobre documentários. Eu também me apaixonei pela Islândia depois do Reima. O Móveis até fez um doc inspirado nele chamado Mobília. Ele mandou o linkzinho aqui, dá pra você encontrar no YouTube. Valeu pelas dicas, pelo papo do Vamos Falar Sobre Música. Prazer falar com vocês aqui. Sigam nessa, abraços. Fofo. Obrigado. Eu tenho um comentário que chegou pra gente pelo e-mail do Matheus Watanabe. Ele escreve: Olá a todos, como sempre, um excelente trabalho. Primeiramente, queria parabenizá-los pela edição com o China, com certeza um dos melhores episódios de todos. E aí, sobre o último podcast, ele fala: adorei o cast de documentários, já fiz a listinha para assistir todos.
deixo como recomendação o Doc Brega S.A., que fala sobre a cena de tecnobrega daqui do Pará. Legal. Nele vemos como acontece a produção, desde estúdios de fundo de quintal até as festas de aparelhagem, e de como o estilo se associou à pirataria para criar uma rede de distribuição alternativa. Bem legal. É isso, Gostei. forte abraço e continuem com um excelente trabalho. Muito bom. Obrigado, Matheus. Eu realmente fiquei interessado em Sim. assistir. Tipo, eu conheço zero do De estilo, cultura assim. paraense. Encaixa Vou com a minha ver. dica de Gabi Amarantos. Sim. Boa. verdade. Eu vou procurar, já gostei. Bom, temos alguns recadinhos. O primeiro é que vai rolar Cigarettes After Sex no Brasil. De novo, aqui em São Paulo, dia 25 de agosto. Ingressos à venda já estão acabando, então corre. E também nessa semana o Monkey Buzz anunciou mais 2 shows. Mais 2? Na verdade é um só, mas em 2 cidades diferentes. É o Midnight Trust. Você não sabia? Ai, que desinformada! Que eu dei de dica há algumas semanas. Para com isso! Vai ser tudo, eu tô muito feliz, garota. Quando? E onde vão ser esses shows? Vai rolar no dia 21 de setembro, aqui em São Paulo, no Fabrique, com a abertura da IMA. E no dia 22 vai tudo. rolar em Porto Alegre, com a abertura do Terno Rei. Nossa, Ah, que perfeito. babado! Tudo. Ingressos à venda? Ingressos, não faço ideia. Se tiver link, a gente vai pôr aqui no post. Dia Pra mim, eu 28 tenho de junho, daqui 2 semanas? Uma semana? Semana que vem. Semana que vem eu toco na Tóquio, na Festa Luna. Fui convidado pra discotecar lá. Delícia. Então, festa de discotecagem, música alternativa, R&B, hip hop, coisinhas gostosas. No centro de São Paulo, num edifício histórico muito legal. É bem legal lá, de verdade. Então, Isadora já tocou lá. Uhum. E É agora- babadinho. É lindo lá. Gente. Já toquei com a Todo Bruna. mundo toca. A gente aqui. manda aquele. Ai, quero andar com vocês. Deixa os garotos brincar. Eu vou dar um recado, eu vou pedir pra Isadora falar o meu recado, porque eu não sei as informações, mas sexta-feira eu toco com a Brunx. Eu amo a Heloísa. Sexta-feira de feriado. Ah, tem show da Brunx? Vai Sim, ter- é que a Isadora vai dar o serviço. Então, no porque- caso, amanhã Hoje. ou hoje, né? É, dependendo de quando É. você ouvir, às 5 da tarde. É, se você viu quinta-feira, que bom, cara, mas sei lá, né? Conta. Enfim, Vans Park Series, que vai ser um evento pro pessoal andar de skate, no caso. Super Meninas meu e clube. meninas e meninos, do dia 19 ao dia 23. Cada dia vai ter uma show coisa. Também. E aí, shows vai ser dia 20, vai ter Deb and the Mentals. Dia 21 vai ter Brunx, com essa perfeita. Dia 22 vai ter Far From Alaska. E acho que é isso, gente. É isso. Vai ser aonde aqui em São Paulo? Vai ser no Parque Cândido Portinari. Vila Hamburguesa. Isso. Boa. Depois a gente coloca. Quem quiser ir, eu Coloca o estarei link. lá. Ah, é garotas. verdade. A Elu vai tocar isso. Eu vou tocar, por isso que a gente tá falando. Essa perfeita vai tocar. Muito louco. Eu vou gente. tocar com a Brugos, é às 5 o nosso show. Pra quem Perfeito. quiser, tá bom? Estarei lá. Laís, quer dar seu recadinho, contato, onde as pessoas podem te achar? Se você tem site, página, alguma coisa. Ah, quem quiser me fuçar, Laís Nicolodi, né? Instagram, Facebook. Ah, no meu Facebook eu deixo algumas coisas públicas, né? Tipo, podcast, por exemplo, se colocar. Acho que mais assim. Mas. Puta, eu sou meio ruim disso, meio social media. Eu não... Tá. Sou bem tia véia. Tudo bem. Mas recados façam terapia, gente, incentiva Eu todo amo. mundo. É isso! Quebra mais. Perfeita. Arrasou. Nick, Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Inclusive, hoje foi o podcast mais pós-jovem que a gente já gravou. Porque falamos sobre várias coisas, problemas da vida e entendi. tal. Mentais. A vibe é mais ou menos a mesma, pra quem ainda não Eu ouviu. amo. pós-jovem. E é Essa isso. a vinheta. É a vinheta. Isa, @AlmeidaDora no Instagram e Twitter @AlmeidaDora _. É isso. Almeida complicado. Dora. Ah, Elo, Você pode me seguir no meu Instagram e conversar comigo, @elocliver, e também no Twitter, @elocliver. Eu errei meu Elo nome. Cliva. E você, Kleber Fati? Eu sou o Kleber Fak, ou Ti? @miojoindie no Twitter, Kleber Fak no Instagram. E segue a gente também nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram.
Segue a gente no Spotify. Ajuda nós no Padrim. Ajuda nós o Padrim. Dá seu dinheiro. A gente quer esse dinheiro. A gente quer você e seu apenas o dinheiro. seu dinheiro. Eu quero roupa nova. Quero isso. viajar. Quero luxo. Não, na verdade eu quero pagar as contas do É podcast. verdade, tem que pagar as coisas do podcast. Pagar né? microfone. É isso aí. Então, muito obrigado pela sua audiência. Desculpa qualquer coisa e até a próxima edição do Isso. programa. Vamos Beijo, marcar. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.